Olá, no Fórum do Trabalhador de hoje, vamos falar sobre saúde do trabalhador. Também tem esporte, inclusão social, solidariedade. Entrevistas importantes, feitas com muito carinho. Fique conosco, porque o Fórum já está no ar. Os dirigentes sindicais devem sempre ficar atualizados com temas que dizem respeito à sua categoria. Uma das maiores preocupações é com a saúde do trabalhador. No dia 30 de novembro, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, foi realizada uma audiência pública e o tema Os malefícios do benzeno e a saúde do trabalhador. E a nossa reportagem esteve presente. Representantes sindicais participaram de audiência pública e debate com o deputado Marcos Martins, autor do projeto de lei 247 de 2015, que visa a proibição de postos de combustíveis abastecerem os veículos após a trava de segurança da bomba ser acionada. A proposta, elaborada em parceria com a Federação Estadual dos Frentistas, tem por objetivo ajudar a romper a prática de abastecer o veículo até a boca, quando aumenta em até 20 vezes a possibilidade de contaminação do trabalhador. Benzeno é uma substância cancerígena e que provoca doenças malignas do sangue. As mais conhecidas, mais notórias, são a leucemia e os linfomas. Mas também temos outros tipos de câncer, como o mieloma múltiplo, e temos também uma doença que não é exatamente um câncer, mas pode também levar à morte, que é a aplasia de medula. E a que é mais comum e que pode levar à aplasia de medula, que é a síndrome mielodisplásica, uma doença da medula óssea, que é na medula óssea que as células do sangue são produzidas. Esse esforço que nós estamos participando, e aqui nós estamos na audiência pública organizada pelo deputado Marcos Martins, ele tem nível nacional, mas especificamente em nível estadual, nós estamos pleiteando a normatização pelo Estado de São Paulo da legislação que determina que não possa haver abastecimento acima do automático. Isso já está estabelecido, na verdade, mas nós acreditamos, e isso tem se mostrado fato, que esse debate e o estabelecimento dessa regulamentação pelo Estado contribui para aumentar a consciência da população e dos trabalhadores sobre os riscos relacionados com os combustíveis vendidos nos postos de gasolina. Essa audiência, esse debate que está sendo proposto pelo deputado Marcos Martins, ele é muito importante dentro da saúde do trabalhador, a hora que foca numa categoria específica, que são os trabalhadores de postos de combustíveis, que pela natureza da atividade, é uma atividade que concentra um produto perigoso, que é a gasolina, e que tem uma série de riscos à saúde aí colocados. Então, a proposta do projeto de lei, que é fazer com que o abastecimento vá só até o automático, ela é super importante do ponto de vista da prevenção, porque ela diminui o tempo de exposição do frentista aos vapores da gasolina. Então,
essa é uma medida importante, outras também devem ser adotadas no ambiente do posto, de modo que minimize, tire o trabalhador dessa linha de frente de exposição direta aos vapores da gasolina. São vários os fatores de risco à saúde dos trabalhadores nos postos, né, além do próprio combustível. Né, tem uma série de questões ligadas às instalações elétricas, às condições de higiene e conforto, ao risco de acidentes de uma maneira geral, que são importantes também dentro do aspecto da prevenção. Mas a questão química ela é importante, o frentista ele é um principal exposto, mas também outras atividades como o descarregamento do combustível do tanque, do caminhão-tanque para o tanque do posto, a medição do nível do tanque, a limpeza das caixas separadoras de água e óleo também são atividades que têm muita exposição aos produtos químicos. Né? Então todas elas precisam ter medidas visando o controle e a minimização da exposição. Estamos aqui na Assembleia Legislativa defendendo o projeto de lei do abastecimento automático, porque ele é importante para a saúde do trabalhador e é importante também para o consumidor e importante para o meio ambiente, porque esse projeto ele vem de encontro, porque ele acaba com o desperdício de combustível que é jogado no chão. E ele também previne que o carro não tenha problema na ignição eletrônica e que também previne a saúde do trabalhador, que é sobre a questão da exposição ao benzeno. Nós estamos discutindo hoje aqui essa lei. Essa lei ela vem muito importante, que é do bico automático. Nós precisamos conscientizar os deputados das nossas regiões para que vote realmente que essa lei seja uma lei estadual, para que ela venha inibir um pouco a questão do benzeno, porque os bicos automáticos ele é muito importante que seja implementado em todo o posto do estado de São Paulo, em todo o Brasil, porque isso aí ela ameniza um pouquinho os vapores causados pelo benzeno. Então é isso, agradecer imensamente essa oportunidade de estar falando, né, hoje nessa entrevista e aqui na Assembleia Legislativa, e dizer assim que vamos continuar lutando e nós agradecemos muito a Deus a oportunidade que Ele nos dá de defender os interesses dos trabalhadores. Muito obrigada. Estou aqui nesse momento com a presença aqui do presidente da Federação dos Empregados em Impostos e Serviços de Combustível do Estado de São Paulo, Luiz Arraes de Souza, que vai estar falando sobre a questão da audiência referente ao benzeno, que foi realizada aqui em São Paulo e que é uma audiência muito importante, um projeto de lei que será discutido e apresentado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Com você a palavra, o Luiz Arraes. Bom, tivemos ontem uma reunião, uma audiência pública muito importante, até para alavancar e a gente tentar aprovar de vez esse projeto importante para a saúde do trabalhador, importante para o meio ambiente e importante também para o consumidor, que é esse projeto do abastecimento só até o automático, só até o estado do bico lá do abastecedor. A gente, nessa audiência pública, debatemos, mostramos a necessidade e a importância que é esse projeto, porque é um projeto que preserva a saúde do trabalhador, preserva a questão do carro, porque não deixa de dar prejuízo ao carro. Quando você abastece além do automático, você está prejudicando, porque o retorno do combustível vai para o filtro e dá um prejuízo ao proprietário do carro. E o vapor da gasolina, que sai acima disso aí, prejudica a saúde do trabalhador e prejudica o meio ambiente. Então discutimos, foi um bom debate, tivemos lá
os auditores fiscais, tivemos lá dirigente sindical, deputados, vereador, a presença de uma plenária cheia. E achamos que agora, de uma vez por todas, esse projeto vai ser aprovado, porque foi mostrada a necessidade e a importância do projeto. Tá certo, Luiz. Nós estamos muito satisfeitos aí com a sua participação como presidente da Federação do Estado de São Paulo. São, na verdade, aí 16 sindicatos, né, que agrega a federação, ou seja, são filiados à federação. E isso é importante porque há a participação de todos os sindicatos, na verdade, né? Nós sempre estivemos e sempre vamos estar envolvidos na questão da defesa da saúde do trabalhador. E o benzeno, todos nós sabemos que é uma substância altamente cancerígena e que nós precisamos, não sei se a gente vai conseguir banir, mas a gente vamos tentar de todas as formas, todos os projetos que for possível, para amenizar e proteger o nosso trabalhador, porque é muito importante. Então isso a Federação do Estado de São Paulo e os 16 sindicatos sempre teve nessa luta e vamos continuar nessa luta até que a gente consiga conscientizar a população, conscientizar o patrão e informar os nossos trabalhadores do risco que eles correm para que eles se cuidem e não venham a adoecer. Muito obrigado, Luiz Arraes, pelas suas falas aqui no programa Fórum do Trabalhador e agradecendo aí a toda a participação de todos que participaram dessa audiência importante para a nossa categoria, ou seja, para a categoria dos trabalhadores em impostos, serviços e combustível do Estado de São Paulo. Na verdade, eu também faço parte da categoria como diretor do Sindicato dos Frentistas de Ribeirão Preto e região e diretor também de assuntos referente à questão de aposentadoria e da Previdência Social, diretor da federação. Então é importante essa participação também nessas audiências, por isso que lá de Ribeirão Preto, na verdade, nós trouxemos aí 15 pessoas para estar participando dessa audiência que foi muito importante para o Estado de São Paulo. Deputado, nós gostaríamos de saber aqui sobre esse projeto que o senhor apresentou, a importância dele para a categoria dos frentistas, para o meio ambiente e também aí para a segurança até dos próprios consumidores. O que o senhor tem a dizer a respeito desse projeto? Ele é um projeto que vai de encontro à demanda dos trabalhadores, dos sindicatos, das federações que trabalham com nas bombas de gasolinas, os frentistas de maneira geral, mas isso é mais abrangente, porque vai favorecer também a população que abastece os veículos, os motores que também são atingidos e o principal é a saúde da população. Os frentistas que deixem de ficar doentes, mas também a população. Nós temos tido um aumento de câncer no Brasil, e o Estado de São Paulo não está fora disso, provocado por produtos químicos que precisam serem, alguns eliminados, outros controlados com muito rigor. E esse projeto vai de encontro a essa necessidade. É uma necessidade pública, é uma necessidade de saúde, é uma necessidade do meio ambiente, é uma necessidade da vida dos trabalhadores. E para isso precisa ser aprovado. Já está, passou por todas as comissões, está aprovado, está pronto para ser votado. E nós estamos trabalhando para que seja votado ainda neste ano, porque nós não acreditamos que possa continuar um projeto que vai favorecer a população de tanta necessidade, deixar de votar o mais rápido possível. Então nós pedimos a todos os deputados aqui da Assembleia Legislativa, que já aprovaram outros, que nos aprovem o mais rápido possível esse projeto que controla o abastecimento das bombas de gasolinas,
de petróleo de maneira geral, não é só a gasolina, né? Mas que se respeite o gatilho da bomba. Pare no gatilho, não ultrapasse o barulho ou o sinal do gatilho. Pare ali, para não poluir o meio ambiente e não poluir o trabalhador e precaver a vida. Essa é a nossa esperança e nosso apelo a todos os deputados e também aqueles que nos acompanham. Cuidado que o benzeno também mata. O benzeno não é flor que se cheira, né? Não é flor que se cheira. Então é um produto perigoso e a maioria da população não tem conhecimento que está no nosso meio, no nosso entorno, na hora de abastecer. Então cuidado na hora de abastecer o seu veículo, não deixar passar do gatilho. Quando fizer aquele barulho, aquele gatilho, pare naquilo. Não concorde que frentista colocar um pouco mais. Vamos encher, vamos pôr até a boca, não permita que faça isso. A bomba já foi feita para controlar isso. E nós precisamos respeitar a ciência e respeitar o que foi criado para isso, para preservar a vida, a saúde e os frentistas, enfim, a vida. Muito obrigado, deputado. O programa Fórum do Trabalhador agradece as suas falas e desejamos sucesso no seu projeto. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, um grande abraço e vamos em frente nessa luta. Um abraço, Vanildo, direto da Assembleia Legislativa para o Fórum do Trabalhador. Muito bem, parabéns ao pessoal dos frentistas e você que é motorista também pode ajudar na campanha, não forçando o frentista a abastecer até a boca. Esta atitude é boa para a saúde de todos. Quero aproveitar também e mandar um abraço para o Vanildo Custódio, que foi repórter por um dia aqui no nosso programa. Pequeno intervalo, voltamos já. Hoje, 1 em cada 10 crianças no mundo está trabalhando. Muitas delas em atividades insalubres, noturnas, perigosas e nas ruas dos grandes centros urbanos. No trabalho, crianças estão sujeitas a abusos, violência ou exploração sexual. Não compre produtos ou utilize serviços prestados por crianças e adolescentes. Faça sua parte. Diga não ao trabalho infantil. Disque 100 e denuncie. A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. Vamos falar agora sobre inclusão social. O nosso programa acompanhou a Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência. O tema: Somos Diferentes com Direitos Iguais. Na Praça 15, várias entidades estiveram reunidas em uma feira de inclusão e o Fórum prestigiou o evento. Ajudar o próximo é uma missão não apenas do poder público, mas de todo cidadão. Garantir acessibilidade, inclusão e respeito é o que as pessoas deficientes buscam. Na segunda-feira de Inclusão e Acessibilidade, encontramos voluntários e profissionais empenhados na construção de uma sociedade mais igualitária. Todos são convidados a conhecer o trabalho das entidades e colaborar. Nós, do Fórum, circulamos pelo evento e encontramos lindos depoimentos.
E aqui na feira, muitos profissionais de saúde trazendo orientações importantes para a população. O pessoal da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina, tem uma pesquisa interessante. Como o deficiente gostaria de ser tratado? Como a pessoa com deficiência gostaria de ser tratada? E a Regina Carreta participa desse trabalho. Regina, os deficientes visuais muitas vezes encontram dificuldades no dia a dia porque as pessoas não sabem como tratá-los. Sim, acho que como qualquer pessoa com deficiência, a sociedade ainda tem muita dificuldade porque acha uma pessoa diferente, não pergunta como ele gostaria de ser tratado, né? E aí no caso específico é um trabalho de uma estagiária de terapia ocupacional na ADVIRP, que ela levantou, tá ali a estagiária, tá chegando, depois acho que ela pode estar aqui com a gente. Que ela levantou junto às pessoas que frequentam essa associação as dificuldades que eles já tiveram na inclusão social, né? E aí eles deram as dicas de como eles gostariam de ser tratados, que é bastante interessante porque é uma coisa vinda deles e não de nós profissionais, né? Então das situações de vida que eles tiveram, né? E vocês fizeram um trabalho de panfletagem aqui na feira, distribuindo essas orientações básicas, mas vamos lá, atravessar a rua, qual a melhor maneira? Isso. Então a primeira coisa que a gente fala é que às vezes a pessoa vê uma pessoa que é cega e já acha que ela quer atravessar a rua. Primeiro a gente tem que perguntar se ela quer atravessar a rua, às vezes ela está num ponto de ônibus, às vezes ela está esperando um amigo. E aí é importante primeiro perguntar como ajudá-la, né? Então olha, você quer ajuda? Você precisa de ajuda? Para quê? Como que é? E a pessoa fala, nunca lidei com cego. Pergunta ao cego, ele vai saber te orientar. Então, qual é a melhor forma? A gente fala que primeiro dá o braço para que ele apoie, né, no seu braço e você vai um pouquinho à frente conduzindo. Então, ele, a partir do momento que ele segura no seu cotovelo, ele vai ficar meio passo para trás de você e você andando, o cego vai conseguir perceber onde você está indo, se tem um degrau para subir, se tem uma calçada para descer, e aí ele já vai se ajustando para acompanhar você. Então, primeira coisa, pode oferecer o braço, mas primeiro pergunte a ele como ele quer fazer. Aí ele vai poder te orientar. E primeiro, né, a gente tem que saber de que forma ele quer ser ajudado. Ele quer atravessar a rua, ele precisa às vezes de uma informação de um ônibus que está vindo, precisa saber um horário, né, para ele saber se o horário do ônibus, precisa saber para que direção ele vai, às vezes uma casa comercial que ele quer ir. Então, primeira coisa, a gente perguntar a ele e ele vai ser a pessoa que vai te dizer como ajudá-lo, né? E uma outra coisa que é importante que eles relatam bastante é que eles se incomodam bastante quando a gente vai tratá-los com pena, com dó, porque eles falam, eu sou uma pessoa como qualquer outra, não enxergo, mas eu posso falar, eu posso orientar. Então ele fala, às vezes a pessoa fala, ai coitadinho, um ceguinho, né? Como é que eu posso te ajudar? Então eles já ficam bastante chateados com isso, acho que ninguém de nós gosta de ser visto assim, né? Então é uma dica também que eles falam que eles não querem ser tratados como pena, mas como uma pessoa, como qualquer outra, que a gente poderia oferecer ajuda. Agora você utilizou a palavra cego e às vezes as pessoas ficam com medo de algumas formas de tratamento, é deficiente visual, é cego, mas até pela legislação e pelo entendimento das entidades, a palavra cego é tranquila de ser utilizada, né? Teve uma época que acho que nessa ideia da gente não ofender, falava, uma pessoa com uma necessidade especial, etc. Agora, a gente ouvindo as pessoas que são cegas e as pessoas também que são surdas, né? Elas falam que elas preferem ser identificadas como cego e surdo porque identifica realmente qual o problema que elas têm, mas a ideia é que a gente pense em uma pessoa que é cega e não uma pessoa que é cega e não enxerga o mundo, por exemplo. Ela tem a percepção do mundo, ela tem a consciência das coisas, então ela fala, olha, prefiro que me chame de cega porque não precisa encobrir a deficiência que eu tenho, mas não encobrir a pessoa que ela é, né? Então pode usar o termo cego sim, o termo surdo, a pessoa com deficiência física, cadeirante. O que eles não querem é ser tratado com pena ou com termos pejorativos, né? Sei lá, aleijadinho, né? E é muito mais, acho que o jeito que a gente encara a pessoa com respeito do que o termo, mas o termo cego realmente é um termo que hoje a gente adota por conta também de eles dizerem que é um termo que eles preferem, né, usarem como identificação mesmo. No mundo contemporâneo, as pessoas com deficiência já têm grande autonomia, desenvolvem atividades de ensino, atividades profissionais, precisam apenas da garantia de direitos como acessibilidade e inclusão. Sim,
Com certeza. E acho que isso ainda é uma questão que a gente precisa trabalhar muito na nossa sociedade, pensando nas oportunidades de trabalho, né, para eles. Então, tanto o emprego, que é o trabalho que a gente mais ouve falar, mas também muitos deles, às vezes, eles são empreendedores, né, têm esse potencial. Muitos deles trabalham também em locais públicos, muitos deles têm o seu próprio negócio, são profissionais liberais, né, muitas vezes eles também concluem, né, a faculdade, e aí às vezes eles podem atuar também como profissional liberal. O que a gente precisa é de oportunidade e de acessibilidade, seja acessibilidade física, seja o que a gente chama de acessibilidade, né, a pessoa tem uma atitude que receba as pessoas, que acolham, porque às vezes a gente não tem a rampa, mas a pessoa olha torto, discrimina, né? Então é importante a gente ter uma acessibilidade de atitudes e também a parte estrutural, né? Da parte física, da parte, no caso do cego, né? Oportunidades de ele ter o braille, de ter alguém que oriente, de alguém que possa explicar para ele algumas coisas que visivelmente está pronto, mas que a pessoa cega então não vai ter acesso também. Muito obrigada, Regina. E nós vamos continuar circulando e você vai acompanhando mais imagens sobre essa importante feira realizada em Ribeirão Preto. Aqui na feira nós encontramos distribuindo alguns folhetos, a gente já falou sobre a pesquisa feita com cegos e a Thaís foi a responsável. Thaís, muita coisa interessante nessa sua pesquisa? Muita coisa interessante. A reação das pessoas é bem diferente do que eu esperava. Muita gente fala que sabe ajudar o deficiente visual, mas demonstra que na verdade não sabe. Não tem interesse em pegar o papel para realmente ler o que está escrito, para realmente ajudar da forma correta. E acaba ficando que eles acham que estão corretos e o cego acha que está correto e vira uma briga entre os dois. E estou tentando manejar aí para que eles entrem num acordo. Por isso que esse papelzinho de informações, estou esclarecendo as dúvidas, estou tentando ao máximo trazer para eles o que está acontecendo, como que os cegos veem e o lado dos cegos para que eles possam entender, né? Um dos segredos para garantir a inclusão é justamente conhecer o outro, conhecer as necessidades, os desejos do outro. Situações curiosas que você encontrou nessa pesquisa? Então, uma moça que falou para mim assim, outro dia eu fui ajudar um deficiente visual, eu peguei no braço dele, enfiei ele dentro do ônibus e ele me deu uma bengalada. E aí eu fiquei pensando, será que ele queria entrar dentro do ônibus? Ela nem perguntou se ele queria ajuda. E as pessoas são muito resistentes ao você dizer, você precisa perguntar se o deficiente quer ajuda. Elas são muito resistentes em entender que ele não precisa de ajuda sempre. Essa que é a questão que está sendo muito clara aqui para mim. Eles querem ajudar sempre, aquela coisa de a gente faz o bem quando a gente ajuda o cego a atravessar a rua. Então você precisa sempre ajudar o cego. E, na verdade, às vezes ele não quer a sua ajuda. Isso que as pessoas têm muita dificuldade de entender. A diferença entre solidariedade e respeito. Acho que as pessoas precisam de respeito e saber tratar. Por exemplo, tem gente que, coitadinho, ceguinho, ou muda até a forma de falar, fala como se o cego fosse uma criança. Como que é isso? Isso não tenho visto muito aqui não. Na verdade, as pessoas têm falado, eu acho que eles têm que ser tratados como pessoas comuns, têm que ser tratados como gente normal. Na verdade, é complicado, eles têm sim que ser tratados como todas as pessoas, só que eles têm que ter alguns cuidados especiais, porque eles são deficientes visuais, afinal de contas. Então, tratá-los sim com respeito, mas é importante lembrar que eles precisam também de certo cuidado. Você deixa aqui um folheto que está sendo compartilhado para as pessoas, mas para quem está em casa agora nos acompanhando, quais são as dicas ou as informações que você acha importante ficarem registradas? Sim. Tratar sempre o deficiente visual como se ele fosse uma pessoa comum, não tratá-lo com pena, porque isso é muito ruim para ele, sente muito mal. Sempre perguntar se ele quer ajuda antes de sair ajudando. Manter o contato visual, assim, por mais que ele não enxergue, ele segue a orientação da sua voz. Então, por mais que ele não enxergue, ele vai saber se você está prestando atenção no que ele está falando ou não. Então, tenta olhar para ele. Avisar quando você estiver fazendo a mobilidade. Você está se doando inteiro, ele está se doando inteiro para você nesse momento. Então, na verdade, ele confia em você. Você precisa ser o guia dele.
completo. Então você tem que avisar. Tem um obstáculo, avise. Tem uma coisa aqui, avise. Avisa tudo que estiver passando ao redor. E, se possível, avisar até as situações, o que é interessante, cria uma relação bacana. Ele não está enxergando. Então, de repente, é interessante você avisar para ele que tá tendo uma feira de deficiência visual ali. Porque ele não está sabendo o que é, porque ele não consegue enxergar. E acho que o mais importante, que foi isso eu aprendi na prática lá no meu estágio, é você avisar quando você está saindo. Porque às vezes você está conversando com um deficiente visual e você acaba esquecendo que ele não está te vendo e você sai e ele fica falando sozinho. Então avisar, viu, estou saindo agora, vou te deixar aqui. Acho que era mais isso de dica mesmo. Muito obrigado e fica informações importantes. Respeito, atenção, carinho, solidariedade, dignidade. Outra instituição muito querida em Ribeirão Preto é a AMA, que atende aos autistas. Eu estou aqui com a professora Fátima. Fátima, as pessoas ainda não entendem bem o autismo. Como no nosso cotidiano nós devemos tratar os autistas? Na realidade, normal. A gente fala criança, mas na verdade a gente não atende só crianças, a gente atende criança e adulto também. Mas é um atendimento normal, como se fosse um outro ser humano. A gente sai para fazer socialização com eles e é como se fosse um bicho. A gente senta no shopping, as pessoas se afastam e eu gostaria que fosse visto dessa forma. É um ser normal, por mais que ele tenha as dificuldades dele, e é o que a gente gostaria que fosse, dessa forma. Você é uma profissional da educação e hoje existe um incentivo à acessibilidade, à inclusão, mas ainda faltam profissionais especializados. É um investimento ainda que está aquém da necessidade. Como é para você ser um profissional da educação que também acaba fazendo um trabalho de assistência, um trabalho de saúde, um trabalho de cidadania, né? Eu amo, eu não posso nem falar porque eu sou suspeita. Eu sou apaixonada pelo autismo, eu amo o que eu faço com amor e carinho. Só que é um trabalho árduo, mas muito gratificante. E a gente faz aquilo que não pode fazer, máximo, né? A gente dá o que a gente não tem, mas é muito bom. Eu acho que para fazer você tem que gostar. Não adianta se formar naquilo que não... Se não dá, sai. Faz outra coisa, procura outra coisa, porque a educação especial precisa de quem gosta mesmo. Você tem que gostar muito. Para poder fazer bem feito, você precisa gostar. Várias entidades de Ribeirão Preto encontram dificuldades para manter o seu quadro de profissionais, para manter os seus pagamentos. Qual a situação hoje da AMA? São iguais às outras. Precisa de ajuda, tem a necessidade da ajuda da população. E a gente também pede, né, encarecidamente, que aqueles que puderem ajudar, a gente pede para ir conhecer o nosso trabalho também, né, que vá até a AMA e conheça o nosso trabalho. E que se puderem ajudar, de alguma forma, mesmo financeiramente e voluntariamente, a gente agradece. Uma das formas de conseguir arrecadação já tradicional na AMA são as suas agendas, né? Esse aqui é um trabalho feito com os alunos mesmo, com a ajuda dos professores e da TO. E alguns já fazem sozinhos, outros precisam da ajuda, né? Ajuda manual ou física e verbal. Mas a maioria deles, alguns deles fazem sozinhos. Obrigado, Fátima. E você também, olha, uma dica importante, quer ajudar alguém? Quer ajudar uma entidade séria? Conheça a AMA, um trabalho maravilhoso. Você não vai se arrepender. Bem, continuamos circulando pela feira e encontramos um projeto muito legal. É o projeto Gabi. E a Silvia é psicóloga e vai nos informar um pouquinho sobre mais esse serviço disponibilizado pelas entidades assistenciais de Ribeirão Preto. Silvia, o que é o projeto Gabi?
O Projeto Gabi é uma instituição que atende pessoas com deficiências múltiplas e severas em domicílio. Então hoje a nossa equipe é uma assistente social, uma psicóloga, uma fonoaudióloga e uma fisioterapeuta. Então, para as pessoas acamadas que não têm condição de ir para uma instituição receber esse atendimento, a gente leva o atendimento até a casa da família. Nos outros serviços, geralmente as pessoas se deslocam até o atendimento. No caso de vocês, vocês estão ali na casa, no dia a dia, vivenciando não só o atendido, mas também a família. Como que é isso? Então, no caso do serviço psicossocial, a gente atende hoje 50 famílias, né? E aí o nosso trabalho é apoiar e direcionar essa família, acompanhar, encaminhar. E o serviço de fisioterapia, o serviço de fonoaudiologia, eles tratam diretamente a pessoa com deficiência, né? O Projeto Gabi atende hoje cerca de 50 pessoas. Já tem fila de espera? Tem uma filinha de espera, sim. A demanda é um pouco maior do que hoje a gente consegue atender. As pessoas que quiserem conhecer o projeto, que quiserem de repente ajudar, que quiserem se transformar em voluntários, como elas devem fazer? Tá. O nosso site é casadeapoioprojetogabi.org. A nossa instituição está instalada na Avenida Presidente João Goulart, número 484, no bairro Geraldo de Carvalho. Aí as pessoas podem fazer uma visita. O nosso período de funcionamento é das 8 da manhã às 14 horas. Ou também pode nos contatar pelo telefone 3043-1856. Nesse processo de inclusão, a participação dos profissionais da saúde é fundamental. A Bianca é uma enfermeira da APAE. Bianca, como é trabalhar com este público diferenciado, um público especial? Sim, é um trabalho muito importante, é um trabalho que eu me identifico muito, né? Lá a APAE pra gente é uma família, tanto dos nossos assistidos quanto a equipe. E é gratificante, né? Tanto é que nós estamos aqui hoje, nessa feira, né, colaborando com a participação não só nossa, dos profissionais, mas também dos pais, com esse bazar lindo que eu queria convidar todos vocês para estarem participando. A APAE passou por dificuldades econômicas graves, mas tem uma mobilização muito grande de pais, funcionários. A comunidade de Ribeirão precisa valorizar mais. Sim, hoje a APAE, hoje está tudo certinho, dentro dos limites, os salários estão todos adequados, né? E a gente quer a colaboração da população, né? Para isso só crescer dentro de Ribeirão Preto. Você como profissional, que mensagem você deixaria para quem está nos acompanhando em casa agora? Eu como profissional, eu queria que a população ajudasse, olhasse para a nossa instituição com outros olhos, né? Participasse mais. A gente está vendendo agora a Pai Noel, né? Dentro da instituição a gente tem, né, essa rifa que vai concorrer a um carro. Nós estamos aqui nos centros, né? Estamos mobilizando a população para poder colaborar, né? Para a gente poder fazer o melhor tanto para os meninos, né? Quanto para a equipe que está lá, para todo mundo. Muito bem, essa é a equipe da APAE. Vamos continuar pela feira, vamos conversar com outros profissionais das entidades assistenciais de Ribeirão Preto. Eva, você é mãe de um assistido. Qual a importância da APAE na vida do seu filho? A APAE é muito importante na vida do meu filho. Ela é uma das partes principais da vida do meu filho. Quando eu levei Matheus para a APAE, Matheus, ele era uma criança desenganado por todos, menos por Deus e também da APAE. A APAE para mim é tudo. Eu amo a APAE, por isso a gente está aqui hoje numa feira, divulgando essa feira, mostrando a importância da APAE em cada criança que é assistido, na escola também. Eles são muito bem atendidos.
O que eu posso fazer, divulgar a PAI, eu faço de braços abertos, porque ela é muito importante para todo mundo, não só para o meu filho, mas para todos. Então, eu estou aqui assim, ó, pedindo mesmo para a população, para todo mundo que está assistindo a gente aqui agora, que vem comprar pelo menos alguma coisinha aqui da nossa feira, que é aquilo que para eles às vezes não faz falta, mas para nossas crianças faz muita diferença. Então é isso que eu quero falar. Eva, é um trabalho que precisa de profissionais, é caro, o custo é alto e a comunidade precisa mobilizar. Primeiro precisa ir lá conhecer, mas também ajudar, né? Olha, pai, os nossos profissionais são, não sei nem se 10 é a nota, eu acho que é 1000. Eu acho que todo mundo deveria de ajudar a PAI, sabe por quê? É muito mais fácil eu julgar que a PAI não precisa, do que eu ir lá e conhecer a PAI e ver a importância, o trabalho deles, como é bonito. Olha, antes de eu participar da PAI, eu vi a PAI com um olho diferente. Hoje eu vejo a PAI totalmente diferente, amor, profissionais assim que atendem a gente, que mesmo nas dificuldades que a gente que está passando no nosso Ribeirão Preto, o amor que eles têm pelas nossas crianças, os profissionais. Olha, a gente é uma família. Eu amo cada profissional da PAI e eu gostaria muito, assim, sabe, de ter dinheiro para me investir na PAI, nessas crianças, que só quem vive lá dentro que sabe a importância de cada criança, o valor, igual a gente está nessa feira, para valorizar, mostrando valores deles para a sociedade, que essa sociedade pudesse ir lá conhecer a PAI e aquilo que fosse, Ribeirão Preto é tão grande que um realzinho que cada um desse não ia fazer falta e ia ajudar muito a nossas pessoas da PAI, nossas crianças, tá? Aqui tem uns profissionais da PAI, ó, gente maravilhosa, gente que eu amo de paixão, minha família. E olha, depois que eu conheci a PAI, eu sou sincera para vocês, eu sou muito mais feliz. Sou chorona, mas eu chego lá, eu tenho o maior amor do mundo, porque lá existe amor. Porque às vezes a gente não percebe o verdadeiro amor. O verdadeiro amor está nesse trabalho bonito dele e nas nossas crianças também, sabe? Que transmite isso pra gente, tá? E você gosta de ir na PAI? Gosto. Lá é gostoso? É. O que tem de bom? Tenho amigos. Você tem muitos amigos na PAI? Tenho. Ai, que bom. Abraça um deles. Ela tem... Oh, beleza, abraço duplo. Gente, depois de um abraço desse, participe, ajude a PAI. Esta foi uma das matérias mais emocionantes para nós do Fórum do Trabalhador. Quero parabenizar também o pessoal do Sindicato dos Empregados do Comércio, os Sincomerciários, que foi parceiro dessa atividade, inclusive realizou uma manhã muito interessante lá na sua sede dos Campos Elíseos, com várias palestras. Vocês perceberam que não é possível perder tempo. Temos que colaborar para uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna. Pequeno intervalo, na volta vamos falar sobre esporte. Pessoal, todo mundo aqui, eu vou anunciar o incompetente do mês. E é? Você. Você. Pode vir aqui na frente pra todo mundo te ver, garoto. Pode aplaudir, gente. Vamos aplaudir. Continue assim, sem cumprir as metas, que você vai longe. Você vai bem longe. Vai pro olho da rua. E o mês que vem pode ser qualquer um de vocês. O assédio moral é um abuso mais frequente do que você imagina. Não aceite ser constrangido publicamente pelo seu chefe. Denuncie. Toda grávida precisa de cuidados. Ainda mais sabendo que o vírus Zika, transmitido pelo mosquito da dengue, pode causar microcefalia nos bebês. É preciso passar repelente, manter portas e janelas fechadas ou com telas anti-mosquito. E usar calças e blusas de manga comprida. Esses cuidados precisam virar hábito. Se você está grávida, faça o pré-natal. Proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer.
Governo Federal. E agora vamos falar sobre esporte. Foi realizada mais uma edição do torneio Intersindical. É uma oportunidade super interessante de sindicalistas, de trabalhadores fazerem uma confraternização ao final do ano. O fórum acompanhou tudo e você assiste agora detalhes sobre as finais. Mais do que uma competição esportiva, o torneio Intersindical é uma oportunidade de congraçamento das várias categorias profissionais e também das representações sindicais. Na edição de 2016, o SEAC, maior vencedor da competição, retomou o título de campeão e também ganhou o prêmio de melhor defesa e de melhor artilheiro. Sindicalistas falaram da importância do torneio, que homenageou o presidente do Sindicato dos Empregados em Indústrias Gráficas. E um dos grandes responsáveis por esse evento é o Rosalvo Barbosa, fica na organização. Rosalvo, 6º ano de sucesso. 6º ano, André, graças a Deus, gostaria de agradecer você, Fórum do Trabalhador, o Du, o Jean, por sempre dar essa cobertura nas nossas atividades, tanto aqui no torneio intersindical, como na festa do trabalhador, 1º de maio também. Então, foi sucesso, agora a equipe do SEAC ficou para a final junto com os hoteleiros, e vai ser uma grande final. Antes da final foi feita uma oração, uma homenagem à equipe da Chapecoense, aos profissionais da imprensa, todos que morreram nesse trágico acidente. Lembrando que todos são trabalhadores, Rosalvo? Trabalhador pode ser considerado aí um acidente de trajeto, Trabalhadores, infelizmente, morreram no desempenho da sua função. Os jogadores também são, têm todos os direitos, também por lei. E temos 2 jogadores, que jogou no Botafogo, que faleceu no acidente, Então, toda a mídia, todos os jogos, por determinação da FIFA, teria que fazer um minuto de silêncio também. Mas independente disso, é obrigação nossa estar prestando essa homenagem também. 2017, 7º evento, encontro marcado aqui? Encontro marcado aqui, se Deus quiser, graças a Deus, vamos em frente. Seu Joab Valença é presidente do Sindicato dos Frentistas de Ribeirão Preto e região. Agora é um comendador, quero inicialmente parabenizá-lo aí pelo título. E mais um ano o movimento sindical unido no esporte, Todo ano a gente faz esse trabalho, essa conquista, que é uma homenagem para os nossos trabalhadores, E a gente fica muito satisfeito de estar fazendo esse campeonato, incentivando a nossa categoria. Agora, tem disputa, mas tem uma integração e é importante a solidariedade do movimento sindical, seu Joab? Cada categoria faz a sua luta, mas precisa ajudar os outros também, Nós procuramos sempre estar unido, agradando, certo, a nossa categoria, aos nossos trabalhadores. Muito bem, parabéns. Muito obrigado, eu que agradeço. Nas edições anteriores foram homenageados profissionais falecidos. Nesse ano a organização mudou, quis prestar homenagem a quem está vivo, a quem está trabalhando bastante. Aristeu, você um dia imaginou que ia ser homenageado num campeonato intersindical? Em primeiro lugar, meu bom dia, boa noite. Eu não imaginava não, para mim foi uma surpresa, porque quando falaram, Aristeu, você é homenageado, eu falei, mas eu não quero homenagem de nada, não morri ainda. Mas eu agradeço ao Rosalvo, toda a comissão que resolveram me homenagear pelo fato que sempre cedi o clube, sem custo nenhum para todos, Porque você sabe que hoje a situação está difícil para se manter um clube desse aqui e com cloro, com tudo, e é difícil. Então, sempre liberei para fazer o encontro do sindicato, independente de quem ganha, de quem perde. Eu acho que é uma confraternização de todos os trabalhadores, tanto faz dos hoteleiros, dos metalúrgicos, enfim, de todos. São todos trabalhadores, são todos iguais. Os sindicatos de Ribeirão Preto estão unidos, se ajudam nas campanhas salariais, se ajudam nas eleições e se ajudam também no momento da festa. Isso é importante, É muito importante. Você está falando de campanha salarial, nós fechamos agora o acordo de 8,5 de aumento para a categoria dos gráficos, que para nós praticamente foi uma vitória, que está difícil.
Nós estamos praticamente arrancando leite de pedra, porque o patrão realmente está difícil a situação, não é só do patrão do país, está uma situação muito difícil que o país se encontra nesse momento. E a gente conseguir um aumento de quase 9%, para nós foi uma vitória. Em momentos difíceis como esse, é necessário sempre que a categoria valorize e tenha um sindicato forte. Com certeza, né? Tem alguns trabalhadores que eles não sabem a importância que um sindicato tem, certo? Hoje, na matéria do Brasil inteiro, muitas pessoas começam a falar coisas que acontecem dentro de sindicato. Nem todos os sindicatos são envolvidos, como tem os bons patrões, os maus patrões, os bons funcionários, tem os bons sindicatos também. Só que por causa de um sindicato, os outros pagam e levam a fama, aonde muitas vezes as pessoas que trabalham sério, honestamente, que essa palavra honesta é o mínimo do ser humano, e a gente também leva a culpa que sindicato não faz nada. Parabéns aí pela linda homenagem. Obrigado a todos. Falou. Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade em gol. Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça. E aqui no Intersindical, jogadores que já foram profissionais também, o Daniel batendo um bolão aí. Infelizmente não deu para os frentistas, né? Não deu, cara. Esse ano foi meio complicado pra gente, mas foi um bom campeonato, todo ano a gente tá aí participando. E, infelizmente, né, nem tudo é de vitória, né, tem derrota. Um dia a gente ganha, outro dia a gente perde, ano passado foi campeão. Mas vamos deixar pra próxima, estamos aí. Mas o jogo foi emocionante, 3-2 ali no final, quase chegou o empate, né? Foi, verdade, foi. É que nosso time falta um pouquinho mais de pegada, mas tá bom. Tá bom, já a idade chegou também, né? Ano que vem, encontro marcado aqui? Com certeza. Se tiver o convite, estamos aí sim. Vamos participar de novo. Aqui é um evento muito bom, Eu sou de São Carlos e eu falo para todos lá em São Carlos lá que o campeonato daqui é muito organizado, muito bem feito. Tem que, né, dar os parabéns para a organização, que todo ano faz esse campeonato, um campeonato muito bom. E aí, a final é isso aí, Felizmente pra gente não deu, mas tá aí, tá de parabéns todo. E a equipe também que tá aí fazendo a entrevista. Verdadeiro gol de placa que a galera agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa que a galera... Felipe, artilheiro do campeonato e uma final muito louca. Não tem o que falar, velho. Saímos atrás do placar 3-0, uma vantagem muito ampla, viu? Mas a dedicação do grupo aí, a força de vontade, fez que a gente saísse com a vitória. E o artilheiro é consequência, né? A gente tá ali para fazer gol. O atacante tem que viver de gol, senão passa fome, né? Esse grupo joga junto há muito tempo, já se conhece pelo olhar, tem os códigos. E sabe a hora também de dar um chacoalhão, sabe a hora de colocar a bola no campo? Tem que saber, né, André? Porque final é final, né? Que nem a gente fala, é 7 contra 7, o goleiro ali para salvar. E ali é a vontade, pô. Perdendo o jogo é muita vontade. Se não fosse a vontade, acho que a gente, dependendo de jogar 4, 5 anos junto, se não tivesse a vontade, a gente não saia vitorioso hoje, não. E no final a mensagem ali, o campeão voltou. O campeão voltou, graças a Deus. O ano passado eu não pude estar, né, com o grupo, por causa de uma cirurgia. Mas esse ano eu voltei para ser campeão, pô. É isso aí. Parabéns para você, para todo o SEAC. É nóis. Obrigado, valeu, gente. Um abraço. Eu prometi que não ia mais entrevistar, mas todo ano, melhor defesa, melhor goleiro. Esse time joga por música? Joga por música, mas não é só os goleiros não. Tem o Renan também, que ajudou muito. E o time inteiro ajuda, né? Começa desde o ataque até a defesa. Esse jogo deu um sustinho ali, começou perdendo de 3-0. Começamos desligado, mas depois entramos no jogo, conseguimos empatar e depois viramos. Lá na sua casa você estava reformando para guardar todos os troféus. Já tem espaço para mais um? Não, tem mais um. Cabe mais um ainda. Arruma. Renato, treinador, campeão voltou? Somos tetracampeão, né? Ano passado havia perdido o título e esse ano novamente conseguimos. A equipe esse ano estava bem focada. Todos os jogadores, ano passado, por exemplo, tinha vários campeonatos em outros lugares que deixaram nós em segundo plano. Esse ano a prioridade foi nossa. Então o time estava bem e bem focado. Ganhamos todos os jogos. Mas ali no começo da partida parece que deu um apagão, 3-0. Aí o time resolveu colocar a bola no chão e fazer o que sabe? Então, a gente tinha sofrido 5 gols no campeonato inteiro, em 6 jogos. Aí num jogo... O campeão voltou!
nós tínhamos sofrido 4 gols em 6 jogos. Aí no primeiro tempo sofrer 3 gols, abateu o time, mas depois nós fomos mexendo na equipe e achou a estrutura melhor e viramos o jogo, graças a Deus. Parabéns por mais um título. Obrigado. Fio Maravilha, nós gostamos de você. Não, o time é tão bom que tem 2 goleiros e tem a melhor defesa. O time tem qualidade, né? Montaram um time forte. A obrigação nossa era ganhar, não tinha como. Então, esse time é bom demais. Mas no começo vocês levaram um susto ali, 3-0, como que foi isso? Nosso time entrou afoito, entrou com a pressão de ser o favorito, né? Pelo todo mundo falar. Então, mas graças a Deus saímos com a vitória e fomos campeão. Mas no final do jogo ali, uma partida disputada, você fez uma das defesas mais bonitas aí do campeonato. Obrigado. A gente tá ali para ajudar, né? Quando a gente pode ajudar com uma defesa bonita assim, é sempre bom pra gente, né? Parabéns. Valeu, obrigado. Nós gostamos de você. Fio Maravilha, faz mais um pra gente ver. Vanildo, mais um ano de sucesso, você que é um dos organizadores. É muito legal essa festa, né? É muito legal, muito importante, né? Porque é uma atividade esportiva e que não só pela atividade em si, mas também para tá trazendo aqui no clube a família dos trabalhadores, e a gente está sempre conversando a respeito das atividades em si, né? São várias categorias, né? Então a gente participa todos os anos. O ano que vem, se Deus quiser, a gente vai estar já montando já uma equipe mais competitiva para a gente poder também chegar se possível, ser campeão também. 2016 foi um ano de muita luta para o movimento sindical. Era necessário ter esse momento de confraternização, né? Sempre é importante. Todos os anos a gente está descontraindo, trazendo os trabalhadores para participar, os diretores de sindicatos, porque a gente sabe muito bem que a luta do dia a dia não é fácil. O movimento sindical tem sofrido um grande golpe, né, aí pelos governos. Nós sabemos da dificuldade que está tendo do movimento sindical agora se organizar cada dia mais, e a gente pretende, nas próximas eleições, fazer um trabalho onde que a gente possa eleger pessoas comprometidas com o movimento sindical, porque hoje nós temos em Brasília os grandes empresariados que estão tomando conta do nosso país e que muitas vezes não vê o lado social. Então eu acho que é importante a gente sempre ter alguém representando os trabalhadores lá em Brasília, no município, e, enfim, no governo do estado. Então é importante essa participação dos trabalhadores. Aqui, enquanto o pessoal está comemorando, está jogando, os diretores das várias categorias, os presidentes, aproveitam para trocar ideia também, para aperfeiçoar a relação e aumentar a unidade do movimento, né? Perfeito. Esse campeonato ele foi criado com o intuito realmente dessa finalidade. Nós temos aí o Conselho Sindical em Ribeirão Preto, nós temos aí a lei sobre a festa de 1º de maio, né, que são alguns sindicatos que participam, não são todos, e a gente procura muitas vezes trocar ideias e procurar agregar cada vez mais dirigentes sindicais comprometidos com a categoria. Parabéns pelo trabalho. Parabéns você, André, pelo programa Fora do Trabalhador, uma ferramenta importante para o movimento sindical de Ribeirão Preto e de toda a região. E aí foi a cobertura da 7ª edição do Intersindical Ribeirão Preto. Parabéns aos organizadores e a todos os participantes. Mais uma iniciativa muito importante para a classe trabalhadora. Uma festa muito bonita e parabéns ao SIAC que volta a ser campeão, né? Fez cabelo, barba e bigode. Ganhou o título Melhor Artilheiro e Melhor Defesa. Estamos chegando ao final do nosso programa Fórum do Trabalhador. Lembrando que os nossos encontros aqui na TV
sempre de quarta-feira às 20 horas, sábado às 14. No rádio, nós estamos na Rádio 79, no AM 590, de segunda a sexta, às 7 horas e 45 minutos. Aos sábados, uma programação especial com música, informação e prestação de serviços. Trabalhador, trabalhadora, não se esqueça. Você tem direitos. Consulte sempre um advogado de sua confiança. Consulte a sua representação sindical. Eles devem estar prontos para defendê-lo. Te espero no nosso próximo Fórum do Trabalhador.